Oi, gente, para você que não conhece, essa é a nossa casa, a nossa sede da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. E eu tô aqui para fazer um pedido especial, que vocês já sabem. Vocês que ajudam a manter essa sede, estamos aqui no intervalo de uma das nossas reuniões e eu aproveitei para fazer esse vídeo. Você que já se inscreveu no nosso canal, que conhece o nosso trabalho ou que já frequenta essa casa, nos ajude. A gente precisa da sua doação, da sua colaboração para seguir com esse trabalho. Essa é aqui a nossa casa querida, onde a gente recebe vocês e onde a gente desenvolve o trabalho da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Então, boa tarde, pessoal, né? Esse daqui, isso. Hoje eu vou falar, tá, sobre a lei da conservação, tá? Mas antes, né, eu queria pedir a atenção de vocês, né, para as necessidades da casa, né? Que a gente tem algumas necessidades imediatas e outras não tão imediatas, mas as necessidades sempre estão aí, né? Então, lá no início desse vídeo, a gente tem o número do Pix, tá? E quem puder ajudar, e quem também puder compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e dar um joinha, também é bom, porque aumenta o nosso alcance e aumenta nosso objetivo, que é o quê? É levar adiante a doutrina espírita, tá certo? Sempre pautado nos ensinamentos desse moço aqui, ó, que está representado aqui nessa foto, tá? Que é Jesus. Então, começando, primeiro, eu sempre adoro essa frase, né? Se você é a pessoa mais sábia da sala, você está na sala errada. Então, se eu falar qualquer besteira, por favor, me corrijam na hora. Tá? E, eu trouxe uma coisa interessante. Vou falar rapidinho e vou depois querer que vocês façam perguntas, tá? Minha carreira como palestrante depende de vocês. Então, se hoje eu não tiver pergunta, eu vou ficar muito triste e eu vou ficar traumatizado e nunca mais eu vou conseguir fazer uma palestra, tá? Então, eu peço a ajuda de vocês para fazer pergunta. Tá? Passa a caneta ali. Fernandinho, passa a caneta aqui também. Então, assim, eu vou falar rápido e vou deixar mais uns 20 minutos para a gente fazer pergunta. Que eu acho que é o mais interessante, né? São as perguntas. Porque o que eu vou trazer aqui, a gente pode encontrar em vários canais, em vários livros. Mas quando você faz uma pergunta, outra coisa, coloque o nome, hein? Coloque o nome, tá? Que eu quero saber quem foi que fez a pergunta, porque eu quero dar os créditos, tá? Então vamos lá. Já pode ir anotando as perguntas, viu? Não, pode deixar, que aí vai que... A lei de conservação, tá? Ela está no capítulo 5, item 4 do Livro dos Espíritos, iniciando na pergunta 702. É esse daqui, ó. Esse livro aqui, tá? O Livro dos Espíritos foi escrito por Allan Kardec, né? São perguntas e respostas, tá? Que foram feitas aos espíritos, né? Aos espíritos. E foi lançado em 18 de abril de 1857 e consiste em uma compilação de perguntas e respostas feitas aos espíritos superiores por meio dos diversos médiuns que com ele trabalharam. Tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai falar Você tem inclusive tem uma playlist no nosso canal do YouTube que são as leis, né, as leis morais. Tá? Então foi na época da pandemia, foram gravadas essas palestras, né? Então lá essa playlist você pode ver seguidamente, inclusive tem essa daqui, que eu fiz e repaginei aqui para fazer aqui para vocês ao vivo, tá certo? Então vamos diferenciar as leis naturais de Deus que estão na codificação espírita
de Allan Kardec das leis físicas que regem o universo. São coisas diferentes, tá? As leis de Deus são eternas e imutáveis, assim como as leis da física, tá? As leis da física funcionam em todo o universo conhecido. Por que todo o universo conhecido? Porque existe muito que a gente não conhece do universo e muito menos do além do universo que a gente conhece, tá? Então, mas todas as leis da natureza, elas são divinas, tá? Porque elas emanam de Deus. Então, vamos na primeira pergunta, que é a 617, que Kardec fez aos espíritos. E os espíritos responderam: os cientistas estudam as leis da matéria conhecida, enquanto o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Tá? Então vamos gravando essas. Quando Kardec ele aborda a lei da conservação, ele fala da vida humana, da vida necessária ao espírito encarnado para a sua evolução moral, e ele fala também de todos os recursos necessários para garantir a encarnação do princípio inteligente necessário no planeta Terra, né? Então, essa encarnação ela é necessária. Quando Kardec pergunta aos espíritos, né, onde estão escritas essas leis, ele fala na consciência, né? Mas onde é que está a consciência? No espírito. E onde é que está o espírito? Tá? Então, a lei da conservação, ela é importante, porque ela traz para o princípio inteligente, vamos dizer assim, tá? Aquela necessidade de se conservar, de continuar existindo, para que ela possa, nesse tempo máximo que ela está existindo, que ela se desenvolva. E aí também, lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala o que é o princípio inteligente. Onde é que está o princípio inteligente? O princípio inteligente está em todas as coisas. Tá? Quando você tem a união do princípio inteligente com o princípio vital, você tem a encarnação. Tá certo? Então, se você perguntar, nessa cadeira tem um princípio inteligente? Sim. Né? Essa cadeira, ela está aí, ela é uma condensação de energia, tá? É uma condensação fluídica, vamos dizer assim, né? Depois, como eu gosto de falar, que os campos quânticos são campos energéticos, são vários campos. O campo fluídico está permeado pelos campos quânticos. Então, na época você não tinha linguagem de campo quântico para falar, né? Era a linguagem utilizada, era o que? Fluido, era a única coisa que você conseguia entender, tá? Ops. Pronto. Segundo a NASA, a vida é um conjunto de reações químicas autossustentáveis e capazes de se reproduzir segundo o processo de seleção natural de Darwin. Tá? Então assim, a vida, segundo a NASA, quando a NASA procura vida em outros planetas, ou até mesmo em locais na Terra, né, inóspitos, ela parte desse princípio. Existe alguma coisa, alguma reação química ali que ela está fazendo com que haja uma reprodução e haja uma seleção natural, se sim, aquilo é considerado vida. É bem resumido, tá? Isso aqui é um conceito bem resumido. Dentro disso, o ser vivo cria estratégias para sobreviver e se reproduzir sempre de maneiras mais eficientes. Quer dizer, cada vez mais, aquele princípio inteligente com o fluido vital, ele está procurando se desenvolver, se reproduzir de maneira mais eficiente, gastando menos energia, né? Consumindo o máximo de energia que ele pode e também trabalhando para se reproduzir e se adaptar ao ambiente. Ok? Mas aí há uma pergunta no Livro dos Espíritos. Mas o que dá esta ânsia
para sobrevivência ao ser vivo, né? A resposta está na resposta das perguntas 702 e 703 do Livro dos Espíritos. O instinto de conservação que foi dado por Deus para todos os seres vivos, seja qual for o grau de sua inteligência, lembra quando eu falei lá do princípio inteligente? Seja mecânico ou racional. Quando ele fala mecânico, é aquela protocélula, aquele ser unicelular que não tem consciência ainda, não tem a individualidade. Tá certo? Mas para que está este instinto? A resposta, pelos Espíritos, serve para o cumprimento dos desígnios da providência, já que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Alguma dúvida até aqui? Não? Estão escrevendo as perguntas? A preciosidade da vida. Quais foram os caminhos para que o planeta Terra chegasse até aqui com esta incrível biodiversidade devido à sua maravilhosa fertilidade? Nas perguntas 704, 705 e 706, Kardec aborda como os seres vivos encontram os meios de sobrevivência. E a resposta está no planeta Terra. É uma excelente mãe. Tudo que o espírito encarnado, que o princípio inteligente, né, desde o ser vivo mais simples, precisa estar no planeta Terra. Aqui onde a gente está, não está fora. E ele ainda diz, está aqui, no Livro dos Espíritos, uma excelente mãe. Beleza, tudo bem, a Terra é assim, mas será que a vida como conhecemos é abundante no universo? Será que existem outras terras habitadas por seres encarnados e inteligentes? Onde eles estão? É interessante isso, porque se você olhar pelo lado da cosmologia, você não vai ver sinal de vida inteligente, não vai ter nem sinal de vida, né? A gente está lá cavando Marte, Terra, Vênus, Lua, Vênus. Na Lua nem se fala que não tem nada lá, né? Tem água. Então, cadê essa vida inteligente? Cadê todo mundo, né? Que a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue, não tem nenhum sinal, já teve um, mas até agora não teve outro. Então, onde eles estão? É o que eu tenho que apontar para cá, né? Aqui. Então vamos lá. As observações mostram que hoje o universo tem aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Por que eu trago esses números? Para a gente ver o quão ínfima é nossa vida aqui na Terra. Imagine, a gente vai chegar lá e dizer, mas 13,7 bilhões de anos, o que é isso? Foi quando o universo surgiu, né? O universo foi criado por Deus, né? A gente não sabe como, a gente não sabe como o universo foi criado, a gente sabe como ele se desenvolveu, pelo estudo da cosmologia, tá? Então, só na Via Láctea você tem de 200 a 400 bilhões de estrelas, né? Então, se você olhar estatisticamente falando, né? Deviam ter várias, na galáxia, várias civilizações mandando mensagem pra gente, né? De maneira que a gente possa captar. Mas a gente não recebeu até agora com nossa tecnologia nenhuma mensagem, né? De outra civilização fora da Terra. Você tem várias teorias, tá? Várias teorias que não vale a pena a gente estar falando aqui agora. Se alguém quiser perguntar, pode anotar aí, depois a gente, né? Várias teorias, porém, na prática, para nós, o que importa é isso aqui, ó. Espíritos que precisam da encarnação em um planeta de provas e expiações, como a Terra, só nos mostra o quanto ela é preciosa para nós. Quer dizer, não adianta aqui dizer, não, nós estamos numa época de regeneração planetária, né? Transição planetária, regeneração. Transição planetária, né? Inclusive, na época da pandemia foi lançado o último livro, né? De Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Franco. E ali ele mostra bem a guerra que está se passando
dos inimigos, vamos chamar assim, né? Dos inimigos de Jesus, né? Porque Jesus veio para dar uma nova visão, trazer um novo modo de pensar, de viver, tá? E muitos não querem que a terra progrida, tá? Então, quando você olha assim, vou dar até uma pausa aqui, mas poxa vida, se o ser humano ele quer se conservar, por que ele se mata? Por que eles lutam? Por que tem as guerras? Por que solta bomba e mata o próprio ser humano, né? Primeiro, quando a gente vê, olhando pelo lado espírita, faz parte dessa guerra espiritual, tá? Porque, como nós, né, estamos aqui nesse momento, nós já fomos lá de trás guerreiros, nós já matamos, nós já fizemos atrocidades, tá? Veja que nós somos hoje, os nossos pensamentos que vêm na cabeça, a gente vai ter ideia de mais ou menos como é que a gente foi. E esses espíritos continuam encarnando na Terra. E eles querem guerra, eles querem poder, um poder efêmero, né? Então, assim, faz parte do livre-arbítrio, faz parte do crescimento. Porém, a gente pode trabalhar, tá? A gente pode, através de oração, através de pensamento positivo, através dos ensinamentos desse rapaz aqui, a gente pode trazer um pouco de paz para esse mundo e paz para nós mesmos, tá? Então, voltando, aí agora eu venho para a vida na Terra, né? É um mistério. Como você saiu de protocélulas lá de nada para ter uma unidade, para ter uma célula que pudesse se multiplicar e pudesse ser a vida como a NASA não existe. Não temos nenhum registro fóssil dessa transição, tá? Então é um mistério isso, né? Tem até uma palavrinha, acho que é a biogênese, tá? Para isso. Um grande mistério para o cientista é isso mesmo, a biogênese, a teoria da passagem da não-vida para a vida. Como é que um conjunto de elementos químicos inorgânicos se transformaram em aminoácidos que se organizaram em proteínas que foram ficando cada vez mais complexas até que surgiram as primeiras protocélulas? Nesse momento, dessas primeiras protocélulas, o princípio inteligente se uniu ao princípio vital e a vida surgiu na Terra, tá? Tudo isso sob a supervisão de Jesus, tá? O que é essa célula, nessa protocélula? Ela era um invólucro onde aconteciam reações químicas com a membrana que deixava entrar e sair, né? Saía dejetos e entrava nutrientes, né? E o princípio inteligente, né? Que é o elemento inteligente universal, ainda em processo de individualização, enquanto que o espírito já é uma individualidade, consciente de sua existência e responsável pela sua evolução, responsável pela sua evolução, tá? Então, quando traz aquela individualidade, então um cachorrinho, um gatinho, né? Ele tem essa individualidade? Tem. Ele tem essa responsabilidade pela evolução? Não, porque ele é só instinto. É só instinto e eu é só amor, né? Instinto e amor. E tem gente que maltrata, tá? Então, para nós espíritas, como eu falei, a vida pode ser considerada como uma união do princípio inteligente com o fluido vital ou princípio vital, tá? Isso está aqui, tá? No livro dos Espíritos. Vocês estão anotando as perguntas? Olhe bem, meu futuro como palestrante. Uma vez que esta célula se separa do meio ambiente e se transforma em uma unidade viva, ela precisa se relacionar com o seu ambiente.
como ela faz para se manter viva, uma vez que esse ambiente é sempre hostil? A vida, então, é forçada a se adaptar. Então, tudo é uma adaptação. E a vida, junto com o planeta, eles se desenvolvem juntos. Se o planeta Terra ele está se desenvolvendo e a vida também precisa se desenvolver para se adaptar. Existe sempre uma relação ativa entre a vida e o planeta, fazendo com que a evolução da vida não se separe da evolução do planeta. Tá? Exatamente. Ops, aqui, voltando. Hã? É, só no final. Anota aqui. Anota. Tá? Voltando à definição dos espíritos da Terra, tá? A Terra pode ser considerado planeta comum na concepção de alguns filósofos e cientistas, né? Seria um típico planeta rochoso, num típico sistema planetário, localizado em uma típica região de um grande, mais típica galáxia espiral, que é o chamado de princípio da mediocridade. Quer dizer, a Terra, você vai ter vários planetas iguaizinhos à Terra. Vários. Hoje o James Webb está, toda hora, planeta, e planeta parecido com a assinatura de vida, né, de reações químicas que indiquem que haja vida, porém nada conclusivo. Agora, uma coisa é você ter as condições de vida, outra é a vida surgir. Tá? Uma coisa interessante, eu vou dar mais uma pausa aqui, quando Jesus fala que existem muitas moradas na casa do Pai, tá? E que muitos espíritos relatam colônias em outros planetas, colônias acima da Terra. Isso daí é um outro tipo de matéria, é uma matéria imponderável que os espíritos plasmam através da sua vontade, os espíritos superiores, tá? Plasmam através da sua vontade e que é imponderável para os nossos instrumentos. Nós não vamos apontar um telescópio ao nosso lar ali, achamos nosso lar, todo mundo para nosso lar, sobe aqui no avião, vamos para nosso lar. Não é assim, entendeu? Acredito que você tem que desencarnar, né? Então, durante o sono, peça para os bons espíritos te levarem lá em nosso lar, né? Não sei onde você vai, para que lugar você vai de nosso lar, mas tudo bem. Que departamento, né? Ok? Então, vamos lá. E agora você tem outro princípio, que é o que eu gosto, que é o que eu imagino, né? Que é o princípio da Terra rara, um planeta com condições muito especiais para criar e manter a vida, que é muito frágil frente ao ambiente e aos diversos cataclismos terrestres e espaciais pelos quais ela passou e passa, né? Neste planeta Terra. Na hora você escrevendo, na hora você ler já é outra coisa. Então, mais uma frase interessante, né? É na imperfeição da natureza que o princípio inteligente é moldado para os desafios da encarnação. Tá? A vida complexa surgiu há 500 milhões de anos e o Homo sapiens surgiu há apenas 160 mil anos. Então, o que são 160 mil anos perante a eternidade? Então a gente diz, não, mas peraí, eu vou sair daqui, a Terra está em transição planetária, eu vou ficar, os maus vão sair. É bem assim. Aí a gente vai chegar no seguinte. Onde é que eu quero chegar nisso tudo? É que a gente precisa da Terra. A gente precisa do planeta Terra. A gente precisa vibrar pelo planeta Terra, orar pelo planeta Terra, orar pela paz. Porque nós não vamos chegar para um líder mundial, nós não vamos chegar para um líder mundial. Não, você precisa parar de explorar o gás, explorar as minas, porque a gente precisa disso também. Então você tem que orar e pedir, e nós também
termos essa consciência que nós precisamos fazer alguma coisa. O que é que nós precisamos fazer? Pô, é muito bom eu estar aqui, ó, ar-condicionado, um monte de gente morrendo de calor, ar-condicionado, mas eu estou utilizando energia elétrica, que aqui no Brasil vem a maioria de usina hidrelétrica, mas em outros países é queima de carvão, CO2 no ar, na atmosfera, aquecimento global, etc, 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 que a gente está, mudança climática, tá? Ele está jogando ar frio para cá e ar quente para a atmosfera. Ele está contribuindo para que você tenha mais energia na atmosfera e você tenha mais eventos. Mas é só um ar-condicionado, entendeu? Mas é isso, são esses pequenos... a gente não pode acusar a tecnologia, o desenvolvimento, e eu vou até colocar um pouquinho mais na frente, dessa, digamos assim, dessa mudança que está acontecendo, que a gente está presenciando nesse momento, tá? E ainda, aqui, a Terra é um problema, é um planeta privilegiado, mas já tivemos 5 eventos de extinção em massa do planeta, quase acabou a vida no planeta, 5 vezes. Estudos fósseis mostram isso, tá? Estudo dos fósseis, né? 4 por fatores geológicos, movimentação das placas tectônicas, né? Dos continentes, vulcões, terremotos e tudo mais que realmente dizimaram quase dizimaram a vida na Terra. Mudou drasticamente o clima, tá? E a vida não suportou, a maioria da vida não suportou, mas ela estava lá e o que conseguiu passar já tinha digamos assim, quem conseguiu passar dessas grandes extinções já estava mais desenvolvendo. Nada contra, assim, você tem outras teorias, você tem o criacionismo, né, que as pessoas que seguem diretamente a Bíblia, mas no nosso caso, como espíritas, eu não acredito que temos um pezinho lá na ciência, né, a gente acredita nessas teorias, tá? Mas são teorias. E temos alguns eventos, essa é que é massa, alguns eventos astronômicos que podem causar grande destruição no nosso planeta. Por exemplo, no século XIX, o Sol deu uma rajada lá, uma explosão solar que queimou quase toda a linha de telégrafo dos Estados Unidos. Imagine hoje. É por isso que quando você fala, estamos monitorando o Sol e tal, justamente por isso. Porque o Sol, uma rajada, você vai ter 36 horas, se eu não me engano. Eu não sou bom de número não, mas acho que é mais ou menos isso. Para desligar tudo, porque quando essa rajada de plasma chegar na Terra, ela vai queimar tudo. E isso, estatisticamente, pode acontecer a qualquer momento. Tá? Não é para deixar ninguém triste nem assustado, não. Tá? Mas que pode. Você também tem explosão de raio gama. Se uma estrela lá, eu disse que não ia falar buraco negro. Antes da estrela se transformar no buraco negro, ela explode, manda uma rajada de raio gama, só que ela manda bem direto. Se for na direção da Terra, a gente nem vai ver. Em 1 segundo, acabou tudo. Tá? E também, como aconteceu lá com nossos amigos dinossauros, né, pode um meteoro cair aqui na Terra, estatisticamente. Por isso que a gente monitora, os asteroides perigosos são monitorados. Você já mandou até uma sonda para desviar um asteroide, para estudar. Tudo isso é o quê? Tecnologia. Hoje, segundo a comunidade científica, estamos passando agora no Antropoceno, que é esse período que a gente está agora, né? É homem, né? É o período do homem na Terra, né? Pela 6ª extinção em massa, causada em boa parte pela ação direta dos seres humanos no planeta. Quando diz assim, peguei um engarrafamento, estou no engarrafamento, você fica zangado, né? Mas aí quando você está no engarrafamento, você diz, mas não, eu sou parte do engarrafamento. Outro motorista que está do lado também está reclamando porque eu estou aqui. Então, seres humanos todos,
Todos. E o detalhe é que o ser humano ele não se vê como uma raça, né? Ele se divide. Tudo é motivo de divisão, né? Se você é Vitória, ele é Bahia, normalmente não, dificilmente, mas você tem brigas de torcida, né? Por exemplo, Soninha, você que é dentista, você passa o fio dental antes ou depois de escovar o dente? Hã? Eu passo antes. Não gosto de você. Eu não gosto de você porque você passa o fio dental depois. Entendeu? Então, isso daí é da natureza animal do ser humano. Como é minha? É o reptiliano, né? É o... Pode falar porque aparece. Não aparece não. Não, falando não? Não. Tá? E aí o que é que fala? A existência humana corre perigo. Então se a gente deixar de existir, se a gente não conseguir se manter a vida na Terra, a gente vai para onde, hein? Ah, não, eu vou para Capela, né? Capela, né? Capela é Não, Alcione, né? foi descoberto, né? Aí eu vou para um lugar melhor. Vai. Vai. A humanidade não existe a parte do ecossistema, nós fazemos parte dele. Então precisamos agir agora para mudar esta realidade. Cada um fazendo a sua parte, sem conformismo. Tá? Também não estou convocando ninguém para ser ativista, de querer parar carro. Agora você pega um carro e pega um carro, um trem elétrico, alguma coisa que está consumindo energia, aí bloqueia uma estrada para protestar contra o consumo É uma coisa, se você ver, às vezes tem algumas incoerências, né? Por isso que a gente precisa ter parcimônia, a gente precisa ter tranquilidade, tá? O desenvolvimento tecnológico não é o culpado, ele é a solução para a manutenção da vida na Terra, tá? Então a gente precisa dessa tecnologia, a gente precisa estar desenvolvendo, estar minerando para conseguir novos materiais, para fazer novos equipamentos, né? Hoje mesmo o Elon Musk mandou o Starship, subiu, não explodiu, né? Então só não conseguiu o booster voltar, mas isso daí já é uma preparação para uma exploração de Marte, para explorar mais o universo. Por enquanto o universo não, o sistema solar, né? A vida evolui junto com a evolução do planeta Terra. Tá? Sim, mesmo uma sociedade tecnologicamente desenvolvida não sobrevive em um ambiente muito quente. Tá? Na realidade, quando eu peço para vocês fazerem perguntas, é porque eu quero depois que a gente junte isso que a gente está falando aqui com nossa missão como espírita, né? Nossa missão e o que a gente pode fazer. Tá? Que seja orar, que seja todo dia... Vamos orar pela paz mundial. Parece até aquela coisa de Miss Universo, né? O que você quer? Eu quero a paz mundial, né? E funciona, viu? Se você ora, você, através você... Existem várias literaturas que podem. Eu não vou discernir aqui, porque aí a gente vai entrar em outra e vai alongar. Acreditem. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer agora? Tá? Terminamos por aqui. Anotem as perguntas. Tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa com vocês interessante. Pálido ponto azul. Isso daqui foi uma foto que foi tirada pela Voyager em 1990, se eu não me engano. Aqui ela fala... em 1990, 1990. 14 de fevereiro de 1990, pela sonda Voyager 1. Carl Sagan, né, que até ele depois eu mostro. Ele era, não sei se era consultor, era chefe na época dessa missão da Voyager, tá? E aí aqui, quando ela passou por Saturno, né, foi Saturno ou foi Júpiter? Acho que foi Saturno. Quando ela passou de Saturno, ela acabou a missão. Aí ele falou, olha, vamos virar a câmera da Voyager e vamos fotografar a Terra. Mas para que você quer? Não, vamos fazer um retrato aqui de todos os planetas. Mas vai queimar a câmera. Aí disse, não, se queimar,
ela já cumpriu, era o objetivo dela. Ele não queimou, viu, danada. E aí eles concordaram lá, né, depois de muita discussão, em girar a câmera e tirar uma foto da Terra. Vista a 6 bilhões de quilômetros, a Terra é um minúsculo ponto, mancha azulada branca, que se encontra aproximadamente no meio da faixa marrom, vista na vastidão do espaço profundo. Tá? Então, olha ali é a Terra. Tá? É aí que a gente mora. E eu vou ler, tá? O que Carl Sagan, tá? Carl Sagan, ele era ateu, tá? Mas vejam o que um ateu escreveu, tá? Sobre essa foto. Então tá tudo apagado. Veja bem, se concentre aqui. Imagine que vocês estão no universo, no espaço, dentro de uma nave, tá? Senão vocês morrem. Ou então num traje espacial. Olhem de novo esse ponto. É aqui, é a nossa casa. Somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram as suas vidas. O conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe e pai, cada criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador, na história da nossa espécie, viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno, numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que, na sua glória e triunfo, pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto deste pixel aos praticamente indistinguíveis moradores de algum outro canto. Quão frequente seus desentendimentos, quão ávidos de matar uns aos outros, quão veementes os seus ódios. As nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por este pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indícios de que vai chegar ajuda de outro lugar para nos salvar de nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que abriga vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar, sim. Assentar-se, ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. Carl Sagan. Tá? Bem, como eu disse antes, ele é ateu. Né? Era, né? Não sei agora, depois que está lá. Tá, gente? Então, tá aqui. Ele escreveu isso tem mais de 30 anos. Tá? Pode acender a luz. Tá aqui nesse livro. Tá? É um livro interessante. Eu ganhei de presente esse daqui, tá até em inglês. Mas ele tem a tradução em português, é um livro bem... é fácil de encontrar. Tá? É um livro muito mais... Não é de cosmologia, ele fala de filosofia, ele faz uma abordagem bem
como isso que ele colocou aqui, né? Tá? Então, essa é a... Não dá para ler, mas é o... Tá? Então, Allan Kardec, na Gênesis, ele coloca: o futuro, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis, que nos permitirão compreender o que, para nós, ainda é mistério. Tá? Eu agradeço para construir essa palestra, né? A codificação, claro, né? A conversa que a gente tem aqui, a todo o nosso estudo, tá? A vocês da CEB, que sempre estão trazendo coisa nova para a gente, tá? Aos canais do YouTube do Ciência Todo Dia, Space Today e do Marcelo Gleiser, tá certo? Então agora as perguntas. Acabou, as perguntas. Eu esqueci até de tomar o chá. Eu trouxe um chá que eu tô rouco. Pronto. E não deixa de ser palestrante. Ah, tá aqui. Rafael, nós não estamos sós, mas estamos isolados no espaço-tempo? Acredito que sim. Acredito. Do espaço-tempo, se você olhar somente pelo lado material, tá? Porque o espírito, para ele, não existe o espaço-tempo. Quer dizer, existe o espaço-tempo, mas o espírito evoluído, o espírito superior, ele consegue navegar. Tem até uma analogia que a gente sempre fala. O espírito, ele começa é como se a evolução do espírito é como alguém que está subindo na maior montanha que existe no Everest. Quando ele chega no pico do Everest, só vai ver nuvem. Então o Everest não é uma boa analogia. Vamos botar uma montanha mais baixinha, tá? Quando ele chega no pico dessa montanha, ele vai ver o quê? Ele vai ver toda a planície. Tudo que está lá atrás, que está do lado, que está na frente, que tudo. Então ele tem consciência e consegue visualizar o passado, né? O futuro e tudo aquilo que assim, quando até a gente fala, quando Jesus, ele via, copia de Mirei, quando ele olhava para uma pessoa, ele não via a pessoa, ele via o espírito, ele via as encarnações, ele via o potencial, ele via o futuro, sabe? Ele via. Então, no espaço-tempo, nós, olhando pelo lado espírita, não estamos isolados. Agora, pelo espaço-tempo, até agora, não tivemos visita nenhuma de... Eu creio que Deus fez os mundos. Você vai assim, tem uma estrela a 1000 anos-luz aqui. Significa que a luz, para chegar lá, ou daqui para lá e lá para cá, leva 1000 anos, se está a 1000 anos-luz. Uhum. Então, uma nave que partisse de lá, a velocidade da luz levaria 1000 anos. Isso torna inviável, virtualmente nós estamos isolados. Exato. Porque existe vida, existem muitas moradas na casa do Pai, mas essas vidas esses planetas habitados estão pela providência colocados tão distantes que eu acho que para um interferir no outro, um interferir no progresso do outro. Falo do ponto de vista material, falo do povo da ciência que procura aliens, naves chegando aqui, aliens que são pegos, tal, aparições, capturar ou receber uma comunicação de alguém encarnado como nós. Eu acho que isso não vai rolar. Exatamente, porque outros aí, como a gente volta aqui para a sua pergunta, é necessário você em várias encarnações de outros espíritos aqui no planeta Terra, de outros planetas aqui no planeta. Sinto dizer, mas eu também concordo com você. Não vai ser a Terra. Eu acho que essa distância diz mais em relação a uma questão espacial material, porque de fato não estamos de forma alguma. Não. Inclusive os espíritos, aqueles extraterrestres, segundo o próprio Chico, né, já estão aqui. Inclusive se reuniram no momento que o homem vai à Lua, né, em 1964, se eu não me engano, e já estão preocupados com todo mundo. A gente não está isolado em teoria. Assim, espacialmente, a nossa possibilidade ainda é de alcançar esses mundos materiais. Mas existem diversas dimensões, né? E nos comunicamos através de diversas dimensões. Exatamente. Essa possibilidade de comunicação, inclusive de intervenção, como esse que fala para o próprio Chico. Ele disse que
haveria intervenção caso o homem, não foi assim que ele diz? É assim que ele fala. Fosse Através do seu livre-arbítrio, através do seu livre-arbítrio, tivesse uma nova guerra mundial, se 50 pudesse anos. vir atrasar tanto a evolução do homem quanto do espírito. Exatamente. Que isso interfere nos outros mundos. Alguém aqui quer isso? A conservação do nosso planeta não interfere só no nosso planeta, né? Alguém aqui quer... Desculpe, Demetrio, né? Aí é isso que Mireia falou, né? Então, se Da você internet. realmente acredita nisso, porque às vezes a gente fala assim, poxa, a gente não obteve, mas até onde vai também a nossa vida? Você não quer acreditar em absolutamente tudo que nos chega. Exato. Os conhecimentos A gente tem que... A gente tem, exatamente. Por exemplo, na época lá de que Kardec escreveu sobre os fluidos, não se tinha ideia nem que o átomo existia. Isso tem numa palestra minha lá, viu? Se alguém for lá procurar, tá? O átomo não existia. Imagine se os espíritos chegassem, não, porque aqui você tem um campo quântico, que você tem a probabilidade, explicasse física quântica no livro dos espíritos, e aí ia ficar todo mundo assim, ia pegar o livro e ia... Aí até quem... Aí, o próprio espírito ia queimar o livro, entendeu? É a mesma coisa. Em 1900, Pinga Fogo 72, não é isso? Lá em 72 tinha muito medo, era uma época de medo de guerra nuclear, né? Porque você não tinha ideia de usar, era a destruição mesmo, ó, eu vou lhe destruir, você vai... Continuamos assim, entendeu? Temos hoje as bombinhas que podem... não vai ser assim, desintegrar na mesma hora, mas vai ser muito sofrido se tiver uma guerra nuclear. Então, assim, a gente tem que levar em consideração também o desenvolvimento científico da época que foi colocado isso, que Chico falou isso no Pinga Fogo, tá? E dentro disso daqui que a gente tá vendo, então vai chegar alguém, vai ter uma máquina que vai ter um transporte de matéria, que vão chegar aqui. Eu acredito que isso seja mais em nível espiritual, tá? Seja mais em nível de vibração, seja mais em nível de reencarnação, do que chegar uma nave espacial, pousar aqui e os espíritos, e os, digamos, seres superiores, vamos dizer, mais desenvolvidos, né, aterrarem aqui. Olha, tem uma coisa muito importante no livro dos Espíritos, quando eles dizem, quando o Espírito de verdade fala que a nossa linguagem é muito deficiente para interpretar a imensidão. Exatamente. Né? Então, nós, quando lemos o livro dos Espíritos, a gente precisa não só ver a época, século dos anões, né? Mas a minha pergunta pega um pouquinho deles dois aí, que é o seguinte: lei de conservação. Todo mundo deve ter a sua própria conservação. O que é que faz o homem ir de encontro a essa lei, destruir, se inconscientemente, na consciência dele, ele sabe que ele precisa evoluir junto com o planeta? Está registrado em nossa consciência, mas nós temos um grande percentual de pessoas que estão contaminando os rios, matando os peixes, destruindo as florestas. Como a doutrina espírita vê isso, né? Isso. Quando você fala, existem as pessoas que estão destruindo as florestas, os peixes e tudo, como eu coloquei, é o ser humano. Você está dentro do engarrafamento, você é parte do engarrafamento. Então nós consumimos produtos que vêm disso daí. A gente não pode fugir disso daí, entendeu? Um celular, se você, hoje que você, a internet, a tecnologia, tá? Você precisa minerar materiais que são tóxicos para as baterias, entendeu? Tanto se fala em energia limpa, mas nem toda energia é limpa. Então, primeiro, a gente tem que se colocar dentro. A gente não, isso daí é ele que está fazendo. Desenvolvimento sustentável. Exatamente, é ele que está fazendo, não sou eu não, entendeu? Então, assim, e essa parte da destruição, das guerras, de tudo, é como eu falei lá atrás, é falta de seguir os ensinamentos de Jesus. Então, eu poderia dizer o seguinte, que a doutrina espírita, quando ela trata da imortalidade da alma, né, da conscientização de ser espírito, e que a evolução está atrelada a valores morais, e os valores morais, eles estão no Evangelho,
nos ensinamentos de Jesus. Essas pessoas que estão indo de encontro à lei natural, que é a lei de amor, justiça, caridade, conservação, são pessoas que estão muito distantes, né, dos valores. A última live que eu fiz, interessante, né, que eu falo sobre ética, eu recebi hoje um parabéns no Instagram, que tem 576 visualizações e só 62 curtidas. Por quê? Porque eu falo de ética, eu falo de mudança de comportamento, eu falo de valores, de internalização de valores. Aí eu perguntei ao Instagram, por que está me avisando isso, né, que só tem 72 curtidas? E a resposta foi muito legal. Ele fez assim, quer dizer, ele não, a máquina, né? Disse assim, você está sendo vista, menos, não leve em conta não ser curtida. Mas se alguém está vendo, é porque tocou de alguma forma. E se você... Então, né, é isso mesmo? Exato, e isso daí é o quê? Você tá trabalhando pela melhoria da humanidade e pela melhoria do planeta, do ambiente fluídico do planeta. Então, a nossa evolução é concomitante com o do planeta. Se você está evoluindo, o planeta também está evoluindo. Mas se existe algum grupo radical que destrói o planeta, nós estamos evoluindo? Não. O espírito não evolui. Mas nós estamos vendo a prova de que quantos irmãos ainda estão adormecidos, que não estão preocupados com isso. Né, separar o lixo, né, colocar a distribuição do lixo de uma forma racional, você diminuir a quantidade que joga no ar, né, gás, você evitar que alguma substância que você use não tenha... Isso eu vim saber de desodorante, meus netos estão estudando em São Paulo quais são os desodorantes que poluem e que não poluem. Ele tem 11 anos. Então agora você tem que comprar desodorante que não tem uma substância para não poluir o ambiente. Então essas coisas que estão sendo feitas, os materiais biodegradantes, nós precisamos nos ligar mais disso. O que eu vejo é academia, malhação, muito colágeno, muita bomba, mas... Hipertrofia dos músculos e atrofia do cérebro. Entendeu? Então isso daí é uma coisa que o espírita tem que se ligar. Tá? E muitas vezes a gente entra, não é você fazer exercício para ficar bem com a saúde, palmas, nós temos que fazer esse exercício, sim. Nós temos que malhar, nós temos que correr e tal, mas a gente precisa ver se não estamos atrofiando o cérebro. O reptiliano, ele já houve um desenvolvimento por córtex pós-frontal, então essa área aqui é uma área desenvolvida, a neurociência fala, mas o cérebro reptiliano continua agindo de forma eficaz, ódio, raiva, guerra, poluição, exclusão. Hoje mesmo eu estava conversando com um grupo que trabalha com inclusão. Eu disse, você inclui? Eu disse, incluo, faço isso. Eu disse, aí você inclui na sua família? E você inclui no seu trabalho? E você inclui na sua vida? Não, então você não inclui. Né? Então, essa amplitude do pensamento, essa ampliação da forma de ver, é uma ampliação também. A minha evolução depende da evolução do planeta Terra e a evolução do planeta Terra depende da minha evolução. Quer dizer, quando a gente faz essa ligação, eu tenho uma paciente que eu amo muito, que ela diz assim, Demetrio conhece, que ela fala assim, Mirella, me arranja um negócio de eu ligar o coração ao cérebro. É mais ou menos isso, entendeu? É você compreender que se você suja uma praia, se você polui um rio, se você gasta água de forma desnecessária, você não está contribuindo para a evolução do planeta. Essa consciência, a doutrina espírita traz isso muito forte. A arte. A doutrina espírita traz a arte de uma forma fantástica. Porque a arte, ela vem colocar para fora tudo que existe na sociedade e na cultura, que sempre existiu e que a gente não vê. Não é, Marcelo? Estou falando alguma bobagem? Tá? Então, se a gente exclui a arte, exclui o ator, exclui a atriz,
Se a gente não beneficia esse processo, a gente nem está atrasando. Então essa forma de ver a doutrina espírita nos traz de uma elegância, e o que eu mais amo dela é que ela está em todas as áreas do conhecimento. Arte, ciência, filosofia, sociologia, psicologia, arquitetura. Eu estava vendo a Discover History, né? Falando sobre como o Egito construiu coisas tão maravilhosas em uma época sem nenhuma ferramenta para aquilo. E aí vem todas as elucubrações de espíritos mais evoluídos que tiveram aqui e tal. E eu acredito que não só a reencarnação de espíritos evoluídos, que vieram também de planetas evoluídos, para ajudar na evolução do planeta e na evolução da espécie, né? E que eles vieram cumprir uma missão. Outra coisa, para a doutrina espírita, Jesus é o governador do planeta, mas existe vários Cristos em muitas galáxias, vários Jesus em muitas galáxias. E a gente precisa também ter esse entendimento, que é um entendimento que a gente não quer saber. A gente não quer saber disso, a gente não quer fazer a nossa parte, né? Então a gente vive um mundo muito restrito, muito pequeno. Apesar das minhas lives serem... Eu fiquei surpresa, depois eu vou mostrar para você o relatório que eu recebi. Gente, eu nunca pensei, foi a live que mais se viu, mas só tem 62 curtidas. E para mim fica muito claro, ou eu não entendi nada, esse assunto não me interessa. É mais ou menos por aí. Ou, nossa, ela tocou coisas em mim que eu não quero ver, não vou curtir. Entra no cérebro reptiliano. Eu não quero me envolver, eu não quero curtir, eu não quero responsabilidade. E aí eu vivo o meu mundinho medíocre até desencarnar. Aí quando chega no mundo espiritual, né, aí vem o aturdimento do tempo perdido. O tempo do espírito não é o tempo que a gente mede aqui na matéria. Aí esse tempo perdido é a culpa, é a pessoas que vêm com propensão à depressão genética, tá? Há doenças de disfunções genéticas, há problemas físicos que a gente não consegue entender, tanto que Hebe Camargo, e eu esqueço o nome lá, Nainelo, faz uma pergunta a Chico Xavier, que eu não sei quando, que ele diz assim: as crianças que nascem com problemas, umas vêm com problemas cerebrais, outras vêm cegas, outras vêm sem poder andar. E Chico diz, a história desse espírito são histórias que a gente não pode medir, mas a maioria das pessoas que nascem com problemas de doenças mentais seríssimas foram suicidas. Né? Aí a doutrina diz, se outras teorias puderem vir, aí já se conhece o ácido aclônico, que é um ácido que falta no autista. Já se fala que o autista já não foi um suicida, que ele veio de outra forma e tal. Então, essa evolução o espírita deve acompanhar. Desculpa. Não, mas é isso mesmo. E assim, só para finalizar, né? Você sintetizou o que eu quis dizer. Certo? Que eu não tenho... As suas palavras são melhores que as minhas nesse sentido, né? É porque eu estou começando agora, viu, gente? Por isso que eu pedi perguntas e tudo, que vocês me ajudem aí. Eu preciso muito dos likes, tá? Compartilhar. É meu futuro como palestrante que está em jogo. Então, tá? Assim, você resumiu isso. A evolução do planeta depende de nós, tá certo? E outra coisinha. Quem pensa que vai desencarnar e vai para Alcione, né? Alcione eu acho que é uma estrela, né? É uma estrela, algum planeta mais desenvolvido, beleza? Acho que você está meio enganado. Acho que você vai ter algumas reencarnações aqui na Terra. E você quer voltar para um lugar melhor. Então, não vamos perder tempo. Às vezes o óbvio tem que ser dito. Então, obrigado. Parabéns. Tá, joia.